Aleluia, graças a Deus. Estou aqui na presença de Deus para adorar Ele na beleza da sua santidade. Já peço a todos vocês, meus queridos, que for ouvir esse vídeo, que se inscreve para que esse canal cresça e vá mais longe e que possa fazer ao vivo no YouTube e no Facebook. Que o Senhor possa nos abençoar e nos proteger e nos dar vitória. Aleluia. Já convido também para que todos vocês assistam a live do Senhor Jesus no sábado, segunda, quarta e sábado, às 20h30. Venha alegrar conosco. Venha. Aleluia. Hoje nós vamos ler em Marcos 6:30. E os apóstolos juntaram-se a Jesus, contando-lhe tudo quanto que tinha feito, como os que tinha ensinado. E disse: vinde vós, aqui é perto, um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muita gente que vinha e não tinha tempo para comer. Aleluia. E foram só num barco para um lugar deserto. Eles estavam com fome e não tinha tempo, porque era muita gente para Jesus atender, para Jesus ensinar, para Jesus orar, curar aquele povo. E ele sentiu que eles precisavam de descansar um pouco, se alimentar. E eles foram no barco. Mas aquele povo viram, meus irmãos. E eles seguiram de a pé. Enquanto eles comiam e descansavam um pouco, eles chegaram lá primeiro do que Jesus e os discípulos. Glória a Deus. Vinde aqui a parte, né? Para que nós podemos descansar. E fomos para o deserto, um lugar bem deserto, para que eles pudessem descansar um pouco, mas não tenha jeito. Onde Jesus está, as pessoas estão clamando a Ele. É o que nós estamos precisando, clamar ao nosso Deus Todo-Poderoso para Ele nos socorrer. E foram só em um barco para um lugar deserto, e a multidão viu. Eles viram, irmãos. E a multidão conheceram e correram para lá, de toda a cidade. Quando Jesus chegou, eles já estavam esperando o Senhor chegar, porque sabia que Ele ia. Aleluia, queridos irmãos. Jesus saindo, viu a grande multidão e Ele teve compaixão daquele povo e começou a ensinar, porque Ele viu que aquele povo, eles estavam como ovelhas que não tinham pastor. Estava vagando, meus irmãos, de um lado para outro, sem saber para onde ia. Mas o Senhor Jesus chegou e começou a ensinar, a dar atenção àquela multidão. Não era fácil, irmãos. O Senhor Jesus tinha que fazer o possível e o impossível. Aleluia, porque Ele é Deus. Glória a Deus. E como o dia fosse já muito adiantado, os discípulos se aproximou dele e disse: o lugar é deserto. O dia já está muito adiantado. Despede esse povo para que eles possam ir para as aldeias comprar comida. Mas Jesus tem amor. Os discípulos naquele tempo, irmãos, eles ainda não conheciam muito a palavra. Também não eram batizados com o Espírito Santo. Andaramachurianda, ela canta. Despede para que vão os lugares da aldeia, se convizinham e compra pão. Mas Jesus disse: não,
Ele, porém, respondeu e disse, dá-lhe vós de comer. E os discípulos, como que nós vamos dar? Comprarmos 200 dinheiro, né? Era muito dinheiro de pão para lhe dar, né? E eles estavam em um lugar deserto. Andaraia, Sandaramachuri canta. Mas Jesus foi e perguntou, aleluia. E ele disse, quantos pães tendes? E de ver, né, que eles levavam pão para eles comerem. Aleluia. Eles disseram, 5 pães e 2 peixes. Tinha 5 pães e 2 peixes. Era o que eles tinham para eles mesmos se alimentar. Mas Jesus mandou que levasse até a ele. E ele orou, apresentou o Pai e começou a partir aqueles pães, aqueles peixes, e mandando os discípulos dividir, dar para aquele povo, aquela multidão, e que sentasse de 100 em 100, de 50 em 50, fizesse os grupos para ficar melhor para os discípulos. Eles sentaram na erva, irmãos, eles estavam no deserto mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Em lugar muito difícil, como é que ia encontrar pão para comprar? Para aquela multidão, onde que ia encontrar? Só o mestre que pôde multiplicar aqueles pães, aqueles peixes. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela multidão se assentou de 100, 100, 50 e 50. Muitíssima gente. Aleluia. Glória a Deus. E ali os discípulos começaram a entregar aquele povo os pães e peixe, e aquele povo comeram e se fartaram. Aleluia! Vê que coisa mais importante, meus queridos irmãos. Eles comeram e se fartaram. Porque quem foi que multiplicou aqueles pães e aqueles peixes? O Filho de Deus, aleluia, o nosso Salvador. Foi Ele, aleluia. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Louvado seja Deus. E tomando os peixes, nós vemos que aquele povo comeram, todos comeram, né? Aleluia. E ainda sobrou quantos, irmãos? 12 cestos cheios de pão, de pedaços de pães e peixe. Sobrou. Por quê, irmãos? Quem multiplicou? Aleluia, aquele que multiplica, não multiplica para faltar, ele só multiplica para sobrar. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Porque o nosso Deus, ele é poderoso e grande e forte. Aleluia! E nós vemos que as pessoas que comeram, irmã, foi 5.000 homens. 5.000 homens. Sem contar mulheres, né? Com certeza, crianças, porque naquele tempo eles contavam de 20 anos acima. Homens, 19 anos já não contava, já era como criança ou adolescente. Aleluia! Graças a Deus, porque o nosso Deus é aquele que multiplica, é aquele que abençoa. Que nesta noite, meus queridos, o Senhor Jesus vai multiplicar o teu celeiro, vai abençoar a sua casa, não deixar faltar o pão de cada dia, vai abençoar a sua família de uma maneira poderosa, porque a luta vem, ela bate na porta, mas ela volta,
porque o nosso Deus é o Deus da vitória, é o Deus de poder, é o Deus que purifica, que nos restaura, que restaura o homem do pecado, a mulher, e que Deus abençoa os casais, que é de viver em paz, irmão, que o inimigo está destruindo, e também a vaidade está destruindo muitas famílias, porque muitas vezes você pensa que tudo que você vê é bom. Não é não, não é. Nós temos que ser família, viver em família, ser fiel um ao outro até o fim, porque nós vamos receber a coroa da vida. Vamos ser fiel, vamos ser abençoados por Deus, lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Aleluia! Brevemente Jesus vem buscar o seu povo, mas só vai levar os escolhidos, aqueles que são obedientes ao Pai, que não se mistura com as coisas erradas, com as coisas mundanas. Muita gente está se misturando com qualquer tipo de coisa, mas vamos ter cuidado para que nós não caímos em tentação, mas que o Senhor nos guarda, nos livra de toda a condenação do pecado, nos enche de paz, de alegria, de fé, de esperança. Que Deus abençoe os seus filhos, saiba criar os seus filhos, saiba ensinar. Ensina eles o caminho que eles devem andar. Não deixe os seus filhos fazer aquilo que não deve fazer. Ensina eles desde pequenininho. Às vezes é criancinha, não tem problema não. Tem sim. A criança aprende é de criancinha, é pequenininho. Não deixe ele crescer mais para poder ensinar, não. Ensina antes de crescer, para que Deus abençoe a sua casa, sua família, seja uma família abençoada, homens abençoados, mulheres abençoadas, porque você soube ensinar. Vamos trabalhar nesse projeto poderoso, ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. Não deixar desviar para um lado nem para outro, mas seguir em frente. Nós temos poder, nós pai e mãe, de ensinar os nossos filhos, capacitar eles para o bem. Não deixa tudo que quer dar, tudo que quer faz, não é assim. Nós temos que sempre ter o não e o sim. Não pode ser tudo não nem tudo sim, mas temos que saber ensinar, saber falar, saber mostrar a realidade para os nossos filhos, porque eles crescem e vai aprender as coisas maravilhosas, coisas boas. Meu pai e minha mãe me ensinou, como a gente vê muitas pessoas falar o ensinamento que o pai deu, que a mãe deu. Isso é muito importante. Vamos aprender a criar as nossas crianças. Que Deus abençoe as crianças, abençoe os jovens, adolescentes, os idosos. Que Deus abençoe todos vocês, as famílias, que vocês é de um entender o outro e ser abençoado pelo poder do nome de Jesus, que é sobre todos os nomes. Aleluia.